Olá, pessoal. Vamos continuar com a meta-taxa de retorno na nossa disciplina de engenharia econômica. Agora, segunda parte. Aqui, retomando, né, alguns fatores, né, só para a gente relembrar que a gente vai utilizar esses conceitos, né. Aqui, o VP, né, tem um valor, achando o valor presente dado que tem um valor futuro, né, tem essas fórmulas aqui. Você pode usar também o valor, usando a fórmula. Aqui você vai preencher no campo VF, aí seria desse tipo aqui o fluxo de caixa. Aqui eu posso também ter valores uniformes. Aqui na mesma fórmula eu vou preencher no campo de pagamento, seria desse tipo a fórmula. Aí a TIR, né, o conceito, né, que é aquela, só retomando, né, isso da aula passada, que é aquele fluxo, né, quando eu gero, tem uma fórmula do VPL, esse VPL é zerado. Graficamente, né, a gente seria esse ponto aqui, né, que cruza aqui esse eixo horizontal, que eu tenho do valor positivo, vou para um valor negativo, a troca de sinal. Então, nesse momento, eu cruzo aqui e tem o valor zero, né? Então, gerencialmente seria no sentido daquele, a taxa que zera, né, meus recebimentos e pagamentos, no meu fluxo de caixa, no valor presente. Quando aplicada corretamente, né, a TIR, né, indicará uma boa decisão, da mesma maneira como ocorre no VPL, né, VP, VU, VF. Entretanto, há algumas dificuldades nessa análise em relação à TIR, que tem que ser considerada nesses projetos. E assim, ela indicará um bom resultado, também se tiver um comportamento mais específico, né? Mas geralmente isso não ocorre. Então, às vezes, geralmente se recomenda usar ela aliada a outros métodos, principalmente o VPL, né? O valor uniforme líquido, que geralmente eles apresentam uma maior confiabilidade na decisão. A TI pode ter valores múltiplos. Na aula passada, nós vimos um caso que só tem uma troca de sinal, né? Mas se essa tiver mais de uma troca de sinal, esse fluxo de caixa, é, eu posso ter mais de uma TI. Aí temos um procedimento, né, especial, né, para a utilização desse caso, quando tem múltiplos, e, e requer também, né, uma análise mais específica. Aqui, né, seria nesse caso, né, usando até a regra de sinais de Descartes, o número de raízes é sempre menor ou igual ao número de mudanças de sinal. No fluxo de caixa convencional, que foi o da aula passada, que a gente tem um negativo no zero e depois só positivos, só vai ter uma TIR, né? Eu vou ter uma mudança de sinal. Mas aqui esse aqui também eu tenho uma mudança, mas nesse aqui não convencional eu tenho duas mudanças, então eu posso ter pelo menos, né, posso ter até duas TIs aqui diferentes. Aqui eu tenho duas trocas também de sinal, então posso ter duas TIs. Esse aqui também tem três trocas, né? Então, três TIs. Então, tem muitos e qual escolher, né? Qual você vai escolher nesse caso? Em muitos casos, alguns valores múltiplos de I podem ser considerados fora do propósito, porque são demasiadamente grandes ou pequenos, ou até negativos. Por exemplo, valores iguais a 10, 150, 750, é, uma sequência de três mudanças de sinais são difíceis de ser utilizadas para tomar decisões práticas. Por exemplo, aqui, 150, 750, né? Essa taxa de retorno é altíssima. Será que realmente ela é confiável, né? Talvez olhando aqui seria melhor 10%. Uma vantagem dos métodos VPL e VUL é que essas taxas irrealistas não entram na análise. Ao determinar se qual o selecionar como TI, é comum desprezar valores grandes, né, e negativos, né? Normalmente você se despreza, né, esses valores muito altos, negativos, se houvesse.
Aí aqui um exemplo, né, gente? Suponhamos que uma empresa utilize a uma TMA de 16%, que tenha disponível 90 disponíveis para investimento e duas alternativas que estejam sob avaliação. A alternativa A requer um investimento de 50 mil e uma alternativa e uma taxa de retorno tem uma taxa interna de retorno de 35 ao ano. A B, 85 mil e tem uma TI, aqui, gente, é a TI, de 29% ao ano. Intuitivamente concluímos que a alternativa é aquela que tem maior retorno, né? Taxa interna de retorno, que é a alternativa A. No entanto, se a gente for comparar o VPL e o VUL utilizando, né, a TMA 16%, a B será escolhida. Então, é só um exemplo, né, que às vezes a TI pode levar a decisões equivocadas. Então, não aconselho utilizar apenas a TI. Pode ser mais um dos critérios, né, junto com o VPL, VUL, que você pode utilizar, mas somente a TI não é recomendado. Então, né, sob algumas circunstâncias, os valores da TI do projeto não fornecem a mesma classificação de alternativas proporcionadas pelo VPL ou VUL ou VFL. Desta forma, sugere-se a análise conjunta da TI com outras técnicas complementares, né? VPL, geralmente mais comum, VUL também, que também poderia ser, ou VFL. Então, todos essas outras técnicas aliada, né? Uma dessas aliada a ti seria mais precisa nesse ponto, para minimizar as chances de erro. Aí aqui, gente, tem esse exemplo que eu queria que a gente fizesse, né? Aqui nesse caso, eu tenho aqui uma troca de sinal entre 0 e 1 e outra troca de sinal entre 4 e 5. Então, aqui eu posso ter duas TIs. Nesse caso, são duas mesmo. E a TMA aqui seria 6%. Vamos fazer aqui rapidinho na, aqui na planilha. Aqui seria esse fluxo. Aí imagina que eu vou fazer uma variação aqui. Vou variar entre de 0,1. Um 1% aqui, né? Aqui 2. Vou variar aqui assim até o 10. Aí do 10 eu vou variar já em 10% aqui. E aqui eu vou variar até o 5. Aí, gente, vamos fazer aqui o VPL, né? O VPL seria quem? Seria... Aqui eu quero encontrar essas duas taxas, tá? Talvez se eu usar atingir meta, vai encontrar só uma, né? Nesse caso, eu já sei que tem duas, então já tem que ter um cuidado a mais, tá, gente? Quando você percebe que tem duas trocas de sinal. Aí, VPL é o valor presente. Vou fixar aqui a célula, que eu vou arrastar aqui a fórmula. Mais VPL. Aqui a taxa é 6%, eu vou digitar aqui. E o fluxo é esse. Eu vou fixar a célula também. Então, aqui a gente arrasta. Deixa eu ver, eu fiz alguma coisa. Pera. Ah, gente, desculpa. Eu usei a taxa fixa. Não, aqui minha taxa está variando. É na minha célula aqui. Fazer aqui de novo a forma. Botei uma célula, confundi. Aí é meu valor presente, mais fixar a célula, mais meu VPL. Aí eu quero saber minha taxa que zera esse fluxo, né? Então, eu não sei, eu vou fazer uma variação. Então, seleciono aqui a célula, que tem o valor, e depois os valores, que é esses daqui, e fixo. Aí eu puxo. Então, eu percebo, gente, que há uma troca de sinal aqui entre o
as taxas de 7% e 8%, e outra troca de sinal entre a taxa de 4% e 5%. Então, a gente já meio que sabe que tem essas duas taxas. Aí eu poderia usar aqui, né, a fórmula da TI. Vamos usar a fórmula da TI para ver o que é que dá? TI, aí eu coloco valores. Aí estimou em 7,55, mas eu tenho uma taxa aqui que está perto do 4, né, gente? Ó. E ela não foi encontrada. Eu poderia usar de novo a fórmula, só que agora eu vou colocar uma estimativa. Ó, valores. E ponto e vírgula, aí eu vou escrever minha estimativa. Vou colocar perto de 0,4. Então, vai dar 48,18%, né? Que aí eu usei uma estimativa porque é, é um valor em torno, né? Eu poderia também usar aqui, nessa primeira, não precisou que encontrou direto, né? Mas poderia colocar uma estimativa mais perto do 10, aí já possivelmente vai encontrar essa taxa de 7,55. Ó, TI, valores, aí eu vou botar uma estimativa perto do 10. Ó, já encontrou esse valor aqui mais próximo. Então, você também pode usar essa técnica da estimativa para achar esse intervalo. Mas se mais de uma, eu usaria sim. Mas se há muitas trocas de sinais, eu já veria com outros olhos a questão da TI. Eu poderia usar, mas sempre reforçando outros métodos também de forma conjunta. Aí seria isso. Um outro cuidado, né, quando você utiliza a TI, é uma questão teórica mesmo da TI, né? Que a gente considera que há esse reinvestimento à mesma taxa, né? Tanto o método VPL quanto o do VUL supõe que quaisquer investimentos líquidos positivos sejam revestidos a TMA. Mas o método da TI presume que o reinvestimento à taxa I, essa hipótese pode não ser a que seja praticada pelo mercado. Por exemplo, se for muito maior do que muito maior, né, a TI do que as TMA da empresa. Então, nesses casos, não é uma boa critério para análise de decisão. Porque você, por exemplo, você tem um retorno de 35% com a sua taxa interna de retorno. Não há garantia que você vai pegar esse dinheiro que você, o dinheiro dos fluxos de caixa que você reinveste a mesma taxa. Então, também é uma crítica em relação a ti. Né? Até tem um exemplo, se a gente for pegar aqui uma cidade de praiana como Natal, você compra 10 cocos por R$ 1 e vende na praia por 2, você vai ter lucro de 100%. Mas se você comprar 1 milhão de cocos, você vai dar um lucro de 2 milhões? Né? Não necessariamente, né? Provavelmente não. Então, tem essa questão dessa taxa de reinvestimento. Aí vem a ideia da TI modificada, que você é uma função, né? Tem até na planilha MT, que determina uma taxa de juros única quando você insere uma taxa de reinvestimento. Aí você já considera uma taxa de reinvestimento diferente da TIR, né? Alguns autores já consideram chamam isso de TIR integrada. Então, você utiliza duas taxas. Um aí, quando esse valor, né, seria menor do que zero, né? E a taxa de atratividade mínima, que seria a taxa de atividade mínima, e R quando for maior, com esse valor for maior do que zero, né? Então você tem meio que usa duas taxas diferentes para os reinvestimentos, que tenta sanar essa questão conceitual da TIR, né? Que você considera que você está reinvestindo sempre a mesma taxa. Opa, todos os fluxos positivos são atualizados na taxa R, e os negativos a uma taxa I, e assim a gente vai ter essa fórmula aí, e a gente vai ter só duas trocas de sinal, e a gente consegue ter apenas um AT. A gente não vai chegar a gente vai fazer um exemplo disso, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade. Né? O problema de eventuais raízes múltiplas deixa de existir. Se é maior que zero, seria mais racional usar
para reduzir o salto sucessivo do projeto, até que ele se torne positivo, ou reinvestir apenas saltos positivos. Mas, por exemplo, se a TI for igual a R, isso talvez seja um pouco incoerente pensar dessa forma, né? Que às vezes não acontece. Então, também tem críticas, só para dizer, também tem críticas para TI modificada, né? Então, a TI tem essas questões que a gente tem que ter cuidado. Aí também a gente poderia fazer uma análise incremental, por exemplo, vou comparar dois projetos que talvez a gente não poderia fazer eles isoladamente, mas a gente poderia fazer uma comparação incremental deles, que você vai pegar um fluxo menos o outro. Então, a gente vai organizar esses fluxos do maior para o menor, né, do investimento inicial, e a gente vai chamar nessa organização do menor para o maior primeiro como A. Vamos elaborar o fluxo de caixa, considerando o MMC, né, para ter o mesmo quantidade de tempo, né, dos dois fluxos. Traçar o diagrama dos fluxos de caixas incrementais, se necessário. Contar o número de sinais, né, contar o número de mudanças de sinais para determinar as taxas de retorno múltiplas, se estarem presentes. Montar a equação e determinar, né, essa taxa do B menos A e selecionar a melhor alternativa. Se o B menos A for menor do que a TMA, o A seria melhor, né, subtraindo. Se for maior do que a TMA, quem vai ser maior vai ser o valor B. Aí a gente vai fazer e selecionar a alternativa B. Aí aqui a gente tem esse exemplo, né? Que em 2000 a Bell Atlantic e GTE fundiram-se para formar a gigantesca corporação de telecomunicações chamada Verizon Communications. Como esperado, algumas incompatibilidades de equipamentos precisam ser corrigidas, especialmente para serviços internacionais de comunicação sem fio e de vídeo. Um item que tinha dois fornecedores, uma empresa estadunidense A e uma asiática B. Aproximadamente 3.000 unidades desse equipamento eram necessárias. As estimativas correspondentes para A e B estão apresentadas abaixo. A seguir. Então, está aqui, né, os dados. O custo inicial, já está na ordem, né, que a gente vai classificar, né, do menor para o maior. Então, o A já está com o menor valor custo inicial. E o B, aí os custos anuais. O A tem 10 anos de vida útil, o B de 5 anos. E aqui a TMA é 15%. Então, o primeiro passo aqui é colocar, né, as alternativas A e B têm que estar dispostas na ordem correta, com a alternativa com menor custo denominada de A. Então, aqui a gente vai ter denominar A e fazer os fluxos de caixa. Então, a gente teria isso aqui, né, gente? O fluxo de A e o de B e o A menos B. Então, seria dessa forma aqui. Lembrando, né, como aqui o B, ele é período de 5 anos, né? Aí a gente meio que vai replicar, né, os investimentos aqui no quinto, né? Replica de novo o investimento e gera de novo um fluxo para a gente poder comparar um com o outro. E aqui a gente faz o fluxo B menos A, que seria esse fluxo de caixa aqui, né? Para essa alternativa. E aqui, né, a gente faz a fórmula do VPL, considerando isso aqui, né? Ó, considerando aqui o valor do fluxo líquido, do presente líquido. O A já está no zero, né? Aqui 5.000. Aqui é 5.000, né, gente? Desculpa, botei um mais aqui. 5.000, aí 1.900, né? Aí usa um P da do A. E menos 11.000 aqui. E esse fluxo aqui tem que ser igual a zero. A taxa, né, que zera esse fluxo líquido. Aí aqui a gente vai fazer aqui na planilhinha, rapidinho. Aqui seria esse fluxo, já coloquei aqui. Aí eu vou fazer B menos A. Aí depois eu puxo. B menos A. Aí aqui eu vou me achar minha TI. $12,65. Aí aqui tem até duas trocas de sinal. Vamos ver qual é, se tem outra TI aqui. Vamos
A gente poderia ver, ó, tem duas trocas de sinal, mas aqui no problema a gente considerou essa, mas vocês podem depois procurar qual seria essa outra TI, porque aqui a gente tem uma troca de sinal aqui, outra troca de sinal aqui, então pode ter duas TIs. Então, esse valor é menor do que a TMA, logo, né, a melhor alternativa, A é melhor. Aí vamos fazer aqui só o VPL e o VL para ver se isso se confirma. VPL é o fluxo, né, aqui, o do zero, mais VPL, a uma taxa de 15%, né? 15, e esse fluxo aqui. Então, a gente percebe aqui, ó, deixa eu ver só se copiei certo, copiei. A gente percebe que realmente, né, quem tem o menor custo é a alternativa A, que confirmou o que a Ti falou. Então, a gente, quando usa mais de uma estratégia de análise, a gente meio que confirma aquele resultado e com mais precisão. Então, aqui seriam esses valores. Para achar aqui o valor uniforme, né, a gente usa PGTO, menos PGTO, aí a taxa 0,15, e aqui são 10 períodos e o valor presente. Então, se fosse isso em valores anuais, do 1 ao 10, seria esses valores aqui, né? Então, realmente, a gente percebe que a tem o menor custo. Então, aqui, né, nessa decisão, então a gente fecha a decisão dizendo que a taxa é 12,65, que é menor que a TMA, e que é 15, o fornecedor A tem menor custo. É selecionado. O investimento extra de 5 mil, nesse caso, não se justifica. Tá? Então, seria essa análise. Mas vocês viram que eu também fiz o VPL só para garantir que dá a mesma coisa. Então, essa parte de ti nós finalizamos aqui. E até a próxima.